Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje um assunto extremamente importante, inclusão na sala de aula. A gente vai conversar com a Maria da Paz, que é conhecida como Gunga, é psicopedagoga e vai tirar todas as dúvidas de você que está aí em casa acompanhando o nosso quadro De Olho na Educação. Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui conosco, atender a nossa reportagem. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço ao convite. É sempre muito importante, e às vezes um pouco raro, né, a gente ter espaço para falar sobre esse assunto que é, né, pungente, né, no Brasil, principalmente hoje. Bom, qual é a avaliação, a primeira pergunta que a senhora faz sobre a inclusão na sala de aula nos dias atuais? Então, a inclusão, né, a educação inclusiva, né, porque quando a gente fala de inclusão, a gente pode falar de inclusão em tudo, né? Não acontece só na sala de aula, né? Ela acontece na escola inteira, né? Há um tempo atrás foi muito comum a gente fazer inclusão só na sala de aula, então só aquele aluno que tinha essa deficiência, a professora tinha que estudar e dar conta dele. Hoje a gente tem que pensar na escola como um espaço inclusivo, né? Feito para todos. E aqui no Brasil, né, a gente pode dizer com certa segurança que a questão da educação, a problemática da educação inclusiva fez muitos avanços, né, do ponto de vista da sociedade, da visão que a sociedade tem, constrói em relação à deficiência e a deficiência na escola, e também em relação do ponto de vista legislativo, né? Então a gente tem desde há muito tempo, né? Lutas, reivindicações, movimentos de pais, até de educadores, que pleiteiam, né, o espaço na escola, o direito de aprender e de estar na escola para todos, e a gente fez muitos avanços, né, sobretudo em relação às leis. Então, hoje, se a gente tiver que dizer em que pé anda a educação inclusiva no Brasil, a gente pode pensar que as nossas crianças, né, crianças e adolescentes e jovens, né, têm garantido o seu espaço na escola, o seu direito de estudar, que é um direito à educação que é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, no artigo 26. Então, eles têm, pela lei, esse direito garantido. Mas isso não significa, né, que todos estão gozando, né, estão usufruindo desse direito como deviam, né? Então, tem aí uma questão de estrutura, né, estrutura escolar, uma questão dos professores, né? A gente sempre fala, os professores precisam se formar. É isso também, eles precisam, né? Mas não é só isso, eles precisam ser escutados, eles precisam ser respeitados como os maestros ali da sinfonia da sua sala de aula, que com certeza é construído ali por um mosaico de diversidade, né? E muitas vezes eles são pouco ouvidos. Você ouve todo mundo para falar de inclusão, político, gente da mídia, pai, educador de gabinete, todos muito importantes, mas o professor sempre fica para trás, né? Então, eu acho que um dos pontos mais importantes é esse, é ouvir o professor. É ele que conhece o seu aluno, cada um deles, e ele é muito pouco ouvido nesse sentido. Bom, por que a senhora acha que o professor é pouco ouvido nesse sentido? Eu achei fantástico isso que a senhora falou, porque o papel do professor é sempre muito importante na sala de aula, ainda mais, né, quando a gente fala de educação inclusiva. Por que a senhora acha que o professor é pouco ouvido? O que poderia ser feito para mudar essa situação? Bom, vamos pensar aqui na situação do professor nesse país, né? Historicamente, qual que o papel dele, como é que ele é visto na sociedade, né? Vamos falar direto, ele é muito pouco valorizado, o professor não tem valor, né? Até pouco tempo atrás, a gente fala, você é tia? Não, eu sou professora, eu estudei para saber isso, né? E eu, por exemplo, eu só me aventuro a falar de inclusão porque eu passei 30 anos da minha vida dentro da sala de aula, como professora do ensino básico, né? E nessa questão
da inclusão, tem algumas situações muito difíceis, né, que colocam o professor de lado, como, por exemplo, a medicina, né? Então, a gente tem uma luta muito grande, né, uma disputa muito grande pelos alunos, vamos dizer assim, entre o campo do tratamento e o campo da educação. Então, quantas e quantas vezes eu, como professora e também como orientadora, de escola, eu me deparei com médicos, fonos, psicólogos, enfim, me dizendo como eu tenho que tratar o meu aluno, aquele que faz xixi no meu colo e não no colo dele, né? Aquele que eu acolho, né? E não só ele, todos, né? Então, acho que isso é uma questão bem importante, né? Vem sempre, então, acaba que a gente vai fazendo desses alunos objetos da medicina e não sujeitos da educação, né? Esse campo vai atropelando a escola, e se a gente for comparar o valor que o professor tem e o valor que o médico tem dentro da sociedade, a gente não precisa nem conversar, porque a gente sabe como é. E o que acontece é que o professor vai sendo tirado do campo e vai tendo que se sujeitar, fica refém dessas orientações. Aí o professor, uma hora ele fala, bom, eu não entendo nada de autismo. Você pode não entender de autismo, na verdade nem precisa. Você tem que entender do seu aluno, você tem que, né, colocar em prática, né, aquilo que você sabe sobre o seu aluno e pode fazer por ele. E isso acaba que destrói o trabalho do professor, né? Ele fica ali sujeitado a orientações de quem não conhece a escola. A gente não vai na clínica deles falar, ó, faz assim, mas eles vêm na escola dizer para a gente como que a gente deve fazer, né? É claro que não são todos, né? Isso é uma coisa muito forte, mas a gente encontra também profissionais que conseguem dialogar, conseguem ouvir a escola e fazer um trabalho bem legal, bem profícuo, mas isso é um problema muito sério, né? Eu acho que a gente vai fazer aí uma lista, né? Problemas que a gente vem enfrentando aí com o professor, que o professor vem enfrentando, esse é um dos mais importantes. Evidentemente que a inclusão educativa, não é, ela ajuda a quebrar preconceitos sociais, né? Eu acho que Uhum. isso talvez seja o mais importante de tudo isso, não é, que vem Com acontecendo. certeza, com certeza. Então, a gente costuma dizer que quem ganha mais com a educação inclusiva não são os alunos com deficiência, são os outros. E, num segundo momento, a sociedade, porque a gente não tem comparação, né? A gente ter um grupo, né, uma classe ou uma escola, né, que pode ter a oportunidade de viver num ambiente diverso, num ambiente heterogêneo, né, onde o respeito é muito importante, onde a gente tem sempre que colocar em pauta para as crianças a questão da justiça, a questão, uma série de questões aí, eles têm que viver isso na prática. Porque não adianta a gente falar para as crianças, olha, tem que ser bacana com um coleguinha que não sabe andar direito. Isso não funciona, né? O que funciona é as crianças poderem viver isso a cada dia e com um professor que promova isso, né? Promova esse respeito mútuo entre as crianças, independentemente de quem quer que elas sejam, das características que eles tenham. Então, essas crianças, né, elas ganham muito, né? Eu sempre digo, a gente tem que agradecer essas crianças quando elas chegam à escola, porque a mudança que elas trazem é uma mudança estrutural. E é óbvio que quando essas crianças crescem, né, passam ali 15 anos da vida dentro da escola, vivendo com esses valores, é lógico que a sociedade vai estar de um jeito diferente, né? Porque a gente vê hoje, né, no Brasil, né, como seria diferente se todos pudessem ter vivido num ambiente diverso, se todos pudessem ter a experiência do respeito, né, e isso não acontece,
né? Então, a gente fala, as crianças são o futuro do Brasil, mas é importante que a gente pense também que o Brasil é o futuro dessas crianças e a gente precisa fazer, né, com que a educação brasileira forme as crianças também nesse sentido, e não só para aprender inglês e para serem grandes executivos ou reproduzir a mão de obra direitinho, né? Essa formação é a mais importante de todas. É lógico, eu sou professora, é lógico, eu não posso desprezar as outras, são tão importantes quanto, mas isso falta nas escolas, né? A gente tem ali, a gente vê nas propagandas da escola, né? Faça seu filho ser o líder, saber, mas como assim? A gente já quer diferenciar os carinhas desde quando eles têm 5 anos, né? Falar, disputar quem é o melhor, eles nem sabem o que é isso, né? Ponha seu filho na aula de inglês, ele vai ter. Eu já vi isso, né? Tem curso de inglês que fala isso. Seu filho pode ser um líder se aprender inglês. Escuta, ele tem que ser gente antes, ele tem que ser humano. E a inclusão é assim, é a bala de prata para que isso aconteça, entre outras coisas, né? Mas, enfim, não sei se eu respondi a sua. Não, respondeu, sem dúvida. E uma dúvida que certamente muita gente que está em casa tem, evidente que tem muitos pais nesse momento acompanhando o quadro de olho na situação, de olho na educação, e que tem certamente essa dúvida, como que funciona, não é, os ensinamentos por parte dos professores para essas crianças? É um ensinamento diferenciado? Como que fica essa situação? Você está falando em termos de aprendizagem mesmo, da Isso, didática? exato. Então, é difícil, acho que é assim, eis o mistério da fé, né? Esse é o problema, é a questão que a gente mais enfrenta na escola e com os professores. Mas vamos pensar, né? Primeiro que não tem regra, não tem um jeito de fazer para todo mundo. A gente cansa de ver aí método de matemática para quem tem ensino medial, né? Esquece, né? Primeiro, eu acho que é assim. Vamos pensar que cada um é um, né? Então, você tem que pensar, você tem que conhecer o seu aluno, né? Segundo, que a gente tem ali, por hábito, né? Começar a ensinar essas crianças a partir daquilo que eles não sabem. E aí a coisa fica muito difícil. Então, acho que o primeiro passo é vamos ver quem é esse carinha. Uhum. Né? Vamos ver, tudo bem, a gente não pode ficar falando o tempo todo, mas ele está no quinto ano e não sabe ler e escrever, então eu tenho que ensinar ele a ler e escrever. Não vai rolar, né? Então vamos ver, ele não sabe ainda ler e escrever da forma convencional, mas vamos lá, o que que ele faz? Ele conhece o nome dele? Ele sabe escrever o nome dele? Ele conhece algumas letras? Né? Ele se propõe a escrever? Ele se interessa? E aí eu posso falar, bom, ele sabe escrever o nome. Este é o meu ponto de partida. Vamos escrever outras coisas. Ele conhece as letras do nome. Ok, então nós vamos lá. Então ele vai aprender, né? Vamos ampliar esse repertório de letras dele. Como? Cada professor é soberano para saber como e ele sabe. Ele só precisa ser autorizado, né? Então, na matemática, ele sabe contar, sei lá, até quanto. Então, vamos ampliar esse repertório aí, né? Essa régua numérica que ele conhece. O que que a gente pode fazer? Vamos fazer uma coleção, então? Nós estamos aqui no segundo ano, vamos fazer uma coleção de carrinho, todo mundo? Então, ele vai contar quantos tem, o outro vai ficar lá anotando quantos faltam, quem que trouxe, né? E aí, conforme a coleção vai crescendo, ele vai, a partir de uma situação real, que não é conte até 10, conte até 20, né? Aprender a fazer contagens e aprender matemática. Eu estou dando aqui dois exemplos muito básicos, né? Não, Lógico, mas quando deu a para gente entender chega lá direitinho. no. Uhum. Quando a gente chega no Fundamental 2, no ensino Sim, médio, é sim. muito, né? Mas eu não estou falando dá para fazer, faça. Não. Mas a gente partir do princípio de que toda criança tem algo a aprender, pode aprender, quer aprender e pode ensinar para o outro O também. que a senhora Então, a gente falou tem essa. no início da nossa entrevista, que eu achei muito importante, que a inclusão, a educação inclusiva, ela não é importante só para essas crianças, mas
para a comunidade, para a sociedade de uma forma geral, né, Gunga? Porque evidentemente que todo mundo aprende a viver, não é? Com pessoas que não são iguais a ela. Isso eu acho que é extremamente importante. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito desta lei, não é? Que vem de 2015, se eu não me engano. Então toda a escola, não é, ela tem que receber essas crianças. Como funciona isso? Porque certamente tem muita gente que está acompanhando a gente que talvez não saiba dessa informação, não é? Porque antes a gente até estava conversando, né, Gunga, antes do início aqui do De Olho na Educação, antes existia, não é, uma escola diferenciada para essas crianças e tudo mais. A própria PAI fazia esse tipo de trabalho. Então, quer dizer, hoje tem uma lei, não é? Uma lei, muita gente, como eu disse, que está assistindo a gente ao quadro De Olho na Educação, talvez não saiba, talvez não conheça. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é uma lei, um Google, ela já aparece. Ela é extensa, ela aborda ali diversos segmentos, da sociedade. Agora, do ponto de vista da escola, veja bem, eu acho importante a gente ter, a gente lutar, a gente exigir que essa lei seja cumprida, né? E nos últimos anos isso não foi fácil, né? Teve muitos ali, umas tentativas que chegou ali quase que acabou com tudo, mas aí voltamos. Enfim, mas a gente resistimos. Contamos com isso e contamos com a convenção até hoje, né? Algo que me preocupa é que, assim, discutir a lei é importante? Mas quando a gente está falando dos pais, dos educadores, dos professores e até desses alunos, né? Porque a gente não pode ficar falando deles sem ouvi-los, sem que eles se coloquem. É, é importante que a lei, que essa questão não ocupe um espaço, né, que oculte os alunos, que oculte os professores. Então, em geral, são muito breves, assim, simples assim, tem que ir para a escola, o direito é garantido e, assim, não tem conversa. Ele tem direito a estar nessa escola. O resto, deixa para os, né? Vamos aqui cuidar do meu filho que tem síndrome de Down, do filho do outro que tem autismo, né? Vamos cuidar deles, eu e o professor. Vamos lá, fazer uma força-tarefa educativa, né? Mas assim, sabendo que a gente conta com essa lei e deve lutar por ela. É fácil? Muitas vezes não, né? Muitas vezes, sobretudo nas escolas particulares, esses alunos ficam ali, acabam que não são bem-vindos, porque a mãe brigou muito, porque a mãe abriu um processo, e é um direito da mãe abrir o processo, mas aí até a mãe, né? É meio cruel isso. Tem que tomar cuidado, porque esse filho pode ser ali não muito bem-vindo, não muito considerado, sabe? A escola pode ali não facilitar as coisas para ele. Eu já vi isso acontecer, né? Não é tão raro assim, mas não tem conversa, sabe? Eles têm que estar na escola. Isso não significa que eles têm que estar na escola, e isso é importante, do jeito que a mãe acha que é. Não. Eles têm que estar na escola e a escola é soberana para tratar ali da escolaridade desse aluno. Então, a escola se debruça sobre, não só sobre esse aluno, mas sobre a questão da educação inclusiva e é soberana é protagonista das suas decisões. Agora, que se debruce sobre isso, que tope esse jogo, né? A escola tem que topar o jogo de aceitar essas crianças e falar, bom, tem coisa aqui que eu não sei fazer, né? Muitas vezes essas crianças, quando elas chegam na escola, elas colocam a escola em xeque, elas ferem a escola um pouquinho, porque a escola fala, não sou boa nisso ainda. E é isso que bota a escola para frente, né? Eu mesma fui durante muitos anos, eu me achava o máximo como alfabetizadora, até que eu tive dois alunos com síndrome de Down. Né? Eu falei, como? Mas eu fiz tanto curso, mas eu sou tão boa. Uma hora eu falei, não, anda para trás. Vamos ver o que esses carinhas, mas é um processo muito difícil. É É, um processo narcísico até, né? Que sim. fere aí fere a escola mesmo, né?
Você quer deixar uma escola desesperada? É ter um aluno autista rodando pela escola, né? Rodando, rodando, e a escola fala, bom, o que que eu não sei? Está muito evidente isso que eu não sei fazer com ele. Ok, hora de pensar juntos, hora de falar. Ninguém sabe tudo, e ninguém sabe tudo mesmo. A gente sabe, né? Ninguém é senhor da razão. Mas a escola que se debruce, que tope o jogo do desconhecido, do inesperado, que vai ficando cada vez menos desconhecido, cada vez menos inesperado. Muito boa entrevista. Gunga, queria agradecer demais a sua participação aqui no quadro De Olho na Educação. É certamente uma entrevista bastante importante e esclarecedora. Muito legal, muito obrigado. E bom, eu que agradeço Vamos e evoluindo, né, agradeço Gunga? também. Vamos evoluindo, né? É o mais importante. Vamos evoluindo, Quem né? sabe daqui a 10 anos eu esteja te entrevistando e a situação já bem melhor, né? Mas a gente avançou bastante, Com tem que dizer certeza, isso. com Já andamos certeza. muito. Vamos evoluindo. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, um abraço para todo mundo. Um abraço. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, ó, de olho na educação. Tchau.